Olá, sejam todos muito bem-vindos. A guerra entre a Rússia e a Ucrânia teve uma escalada significativa nas últimas semanas. O governo alemão declarou o envio dos tanques Leopard, além dos auxílios bilionários e armamentistas à Ucrânia vindo todos os meses dos Estados Unidos. Os países que fazem parte da OTAN estão sendo pressionados a se posicionarem junto à Ucrânia. O presidente da Turquia, Erdogan, preferiu desde o início da guerra se manter em uma posição neutral, de mediador, mas nas últimas semanas, em telefonemas com Putin, o presidente da Turquia acentuou sua vontade de promover novas trocas de prisioneiros e a implementação total dos acordos sobre o trigo. Os dois presidentes também discutiram o projeto de um centro de gás na Turquia para o ouro azul russo através da atualização do Turk Stream. E também tiveram a oportunidade de discutir uma possível normalização das relações diplomáticas entre Turquia e a Síria de Bashar al-Assad, 12 anos depois do início das tentativas de Ankara em derrubar o aliado de Putin. Na Síria, entre 2015 e 2016, Putin e Erdogan chegaram perto de um confronto frontal em várias ocasiões, mas hoje estão dialogando para realizar um relaxamento total, o que não deixa a OTAN muito segura. A Turquia estava fazendo muitos inimigos ultimamente, primeiro com o pedido de adesão aos BRICS, depois com uma possível saída da OTAN. Essa simpatia que a Turquia começou a mostrar em relação à Rússia pode não ter agradado os Estados Unidos, sobretudo Washington. A OTAN esperava mais de Erdogan, que ao menos estivesse totalmente alinhado com o objetivo de destruir a Rússia, mas o líder turco, um dos mais poderosos do mundo, demonstrou não estar alinhado o suficiente para acatar as diretrizes da OTAN. A Turquia, na última segunda-feira, 6 de fevereiro, foi atingida por uma sequência de terremotos que atingiram a magnitude de 7,8 pela escala Richter, causando a pior tragédia dos últimos 84 anos. Mais de 6 mil prédios foram ao chão e o número de mortos pode chegar, segundo autoridades locais, a 30 mil. O fato que mais chamou a atenção nas redes sociais foi o Twitter de um geólogo holandês que 3 dias antes da tragédia anunciou o acontecimento. Frank Hugerbits, pesquisador do Solar System Geometry Survey, através de um tweet, no dia 3 de fevereiro, forneceu informações sobre o forte terremoto que estava para abalar a Turquia e a Síria. Depois de sua previsão ter se tornado realidade, seu tweet tornou-se viral nas mídias sociais, levantando polêmicas e teorias conspiratórias em torno do acontecimento. Frank, em um outro tweet no dia da catástrofe, reafirmou sua previsão, dizendo que esses terremotos são sempre precedidos pelo alinhamento planetário ou geometria planetária crítica e que mais cedo ou mais tarde isso aconteceria nessa região, semelhante ao que aconteceu nos anos 115 e 526. As redes sociais não demoraram muito para levantar polêmicas em torno das afirmações de Frank, tão precisa e detalhada. Uma página do governo americano do Serviço Geológico dos Estados Unidos foi inserida no tweet de Frank, com a seguinte mensagem: não há base científica para previsões de terremotos. Sempre há uma chance de terremotos em locais com falhas ativas, mas previsões específicas não funcionam melhor do que aleatórias quando testadas. As alegações de correlação com alinhamento planetário foram refutadas. Outra teoria surgiu nas redes sociais, levantando a hipótese e suspeita que essa catástrofe natural poderia ter sido causada intencionalmente como uma espécie de mensagem de alerta para o próprio Erdogan. Ao longo dos séculos, as mudanças climáticas têm sido um dos mais potentes catalisadores do pensamento humano, influenciando suas crenças e ações, humores e decisões, sempre de forma aparentemente casual, mas na realidade guiados pela lógica férrea da natureza. No entanto, desde a Revolução Industrial até hoje, começamos a infligir algumas feridas. E a Terra hoje certamente não é mais a de antigamente, onde tudo estava em perfeito equilíbrio bioambiental. Enquanto a comunidade científica e os órgãos governamentais aceleram a propaganda sobre a agenda climática, tal política que surgiu com o intuito de assegurar a manutenção de níveis de emissões de poluentes condizentes com o impedimento de uma interferência antrópica perigosa no sistema climático, priorizando as comunidades mais vulneráveis aos efeitos das mudanças climáticas, está sendo praticamente ignorado pelos meios de comunicação de massa considerar uma mudança climática programada para fins militares. Desde 1992 existe um projeto do Departamento de Defesa dos Estados Unidos, coordenado pela Marinha e pela Força Aérea, chamado HAARP, High Frequency Active Aurora Research Program. É o coração do maior e mais conhecido programa Star Wars, que teve início nos anos 80 sob os governos Reagan e
Bush, que agora está em sua corrida desenfreada por um gasto militar nunca visto antes, justificado pelo habitual pensamento orwelliano: guerra é paz. A base principal do HAARP ocupa uma extensa área em Garrona, no Alasca. Brooks Agnew, físico e escritor americano, explicou muito bem como tudo isso funciona. In 1983, I did radiotomography with 30 watts, looking for oil in the ground. I found 26 oil wells over a 9-state area, and 100% of the time was accurate with just 30 watts of power beaming straight into solid rock. HAARP uses 1 billion watts beam straight into the ionosphere for experiments. Picture these strings on the piano as layers of the earth. Each one has its own frequency. What we used to do is beam radio waves into the ground, and it would vibrate any strings that were present in the ground. We might get a sound back like, and we'd say, that's natural gas. We might get a sound back like, and we'd say, that's crude oil. We were able to identify each frequency. We accomplished this with just 30 watts of radio power. If you do this with 1 billion watts, the vibrations are so violent that the entire piano would shake. In fact, the whole house would shake. In fact, the vibrations could be so severe underground that could even cause an earthquake. No site da Universidade do Alasca Fairbanks, uma página dedicada à campanha contínua de pesquisa HAARP traz informações sobre o estudo acadêmico da ionosfera e o desenvolvimento de novas técnicas de radar. Podemos ver uma imagem de uma estação científica inofensiva. A realidade, como sempre, deve ser buscada além da superfície. Um artigo publicado na revista Nature em 10 de outubro de 1996, intitulado Documentos Russos Ilustram Pesquisas sobre Armas Tectônicas, diz que, segundo documentos obtidos pelo jornal Moscow News, eles visavam 2 programas de pesquisa. O primeiro conhecido como Mercúrio e o segundo como Vulcão, voltado para a criação de terremotos por meio de explosões subterrâneas. De acordo com a revista Nature, esses programas foram conhecidos, não oficialmente, pelos geofísicos ocidentais por vários anos, o que significa que outros países começaram a trabalhar nisso. Nos anos 80, Bernard Eastlund, físico texano do MIT em Boston, inspirado nas descobertas de Nikola Tesla, registrou nos Estados Unidos a patente número 4.686.605, chamada Método e Equipamento para Modificar uma Região de Atmosfera, Magnetosfera e Ionosfera da Terra, que foi seguida por 11 outros físicos. Um deles descreveu a propriedade reflexiva da ionosfera para usos como sistemas de feixe de energia, explosões nucleares graduais sem radiação, sistemas de detecção e destruição de mísseis nucleares e sistemas de radar espacial. Algumas dessas invenções foram adquiridas pela Arco, detentora de grandes reservas de gás natural no Alasca, que assim puderam ser reconvertidas em eletricidade redistribuída via ionosfera para seus clientes em todo o mundo. A visão de Tesla de distribuir energia sem fio e gratuita para residências em todo o mundo estava em parte prestes a se tornar realidade, embora conceitualmente distorcida por fortes interesses econômicos. Além disso, essas invenções permitiram manipular o clima, criando chuva quando necessário para favorecer a agricultura ou neutralizar fenômenos destrutivos como tornados e furacões. Nesse ponto, o governo entrou em cena e a história se complicou. Os acontecimentos geopolíticos atuais já poderiam ter sido intuídos anos atrás pela leitura de livros proféticos como O Grande Tabuleiro de Xadrez de Brzezinski, de 1997. O próprio Brzezinski, assessor de segurança na época de Carter, escreveu em seu livro Between Two Ages, em 1970, o seguinte: a tecnologia disponibilizará aos líderes das principais nações técnicas para conduzir operações de guerra secretas, o que exigirá o envio de um pequeno número de forças de segurança. Técnicas de modificação climática podem ser usadas para produzir períodos prolongados de seca ou tempestades. De fato, os primeiros estudos relacionados à guerra climática datam dessa época, ainda que de forma rudimentar, como o projeto Popeye para estender a estação das monções no Vietnã. O documento mais interessante
interessante é o estudo escrito por 7 oficiais do Exército dos Estados Unidos em agosto de 1996, intitulado O Clima como Multiplicador de Poder. Está no controle disso em 2025. Nascido de uma diretriz do comandante da Força Aérea dos Estados Unidos, destinado a estimular um debate intelectual entre os militares, em que se afirma: em 2025, as forças aeroespaciais dos Estados Unidos poderão ter controle do clima se capitalizarem em novas tecnologias, desenvolvendo-as nas principais aplicações de guerra, desde aprimorar as operações aliadas e anular as do inimigo por meio de cenários climáticos adaptados até o domínio global completo das comunicações e do espaço. A modificação do clima oferece aos combatentes uma ampla gama de maneiras possíveis de derrotar ou subjugar o oponente. Esses propósitos são confirmados por um estudo sucessivo de 2003, intitulado Dominando o Campo de Batalha Definitivo, os próximos avanços no uso militar do espaço, da Rand Corporation's Project Air Force, um think tank ligado aos lobbies de petróleo e armas. Pode parecer a descrição de um futuro remoto de um filme de Hollywood? A Rússia, desde a década de 1950, vem perseguindo alguns projetos baseados nas descobertas de Tesla, em paralelo com os experimentos dos Estados Unidos. Quem sabe Emmanuel Todd, pesquisador francês que previu o fim do Império Soviético em 1976, o colapso final, tenha razão mais uma vez. Analisando sua obra depois do Império, de 2003, ele anuncia a decadência e a queda do Império Americano. Podemos realmente excluir que por trás de todas essas catástrofes naturais das últimas décadas não há mão criminosa de alguém? A ciência, a serviço do poder, só faz mal a toda a humanidade.